todos nós na ministração dessa palavra, porque não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E se nós cremos nessa palavra, nós possamos dizer hoje que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus, né? Então, meus irmãos, eu iniciarei já com a palavra do Senhor, mas antes eu queria falar para os irmãos, como sempre quando eu venho aqui na frente, eu digo para vocês que sempre eu era covarde, né? A Edna me falava, quando ela me falava assim, o ano que vem você vai falar alguma coisa lá na frente, eu já ficava tremendo, e depois o Senhor começou a falar comigo que isso é uma covardia. Como hoje, eu vi a Ana falando do louvor, hoje não, essa semana toda, e ela me falou, eu falei assim, sabe de uma coisa, eu vou deixar de ser covarde, eu vou louvar. E eu pensava no seguinte, lembram que eu falei para vocês da minha visão? Que eu estava com uma neblina na visão, e eu falava assim, não, eu não consigo ler a palavra, e quando eu tomei posse, o Senhor me abençoou. E eu, assim, os irmãos sabem que eu já fiz a punção da tireoide, né, e eu não tinha condições, não tenho condições de falar, tanto é que na sala de aula eu falo, olha, eu não grito, eu falo nessa minha altura porque eu não posso passar disso. E hoje, bem ou mal, mas o Senhor me trouxe aqui e eu consegui, minha voz conseguiu sair. Mas assim, coisas que você fala assim, você duvida de você. Por que você duvida de você, se você é a semelhança de Deus? E esses dias, e antes de ministrar a palavra, esses dias, eu fui numa palestra onde falava assim, por quê? Como assim que Deus fala que o homem é a semelhança de Deus? Aí eu dei uma explicação conforme eu entendo da palavra de Deus, e a pessoa deu uma explicação muito simples. Pegou 2 celulares e falou assim, esses celulares são iguais? São. Mas o que nele é igual ao outro, que diz que é um celular? Qual é a semelhança? É o que ele tem dentro, é a essência. Aquilo entrou dentro de mim quando falou isso. Então, irmãos, nós não somos iguais a Cristo, a Deus, por conta da nossa semelhança física. É tudo que tem dentro de nós, tudo que o Senhor colocou dentro de nós. É o amor, é o caráter, não é? Então, e hoje, assim, quando o irmão falou sobre a questão do ser humano, da pessoa ser dócil, ser bondosa, né? E ajudar o próximo, também me veio essa palavra, os irmãos acreditam? Me veio em Mateus 6, quando fala das esmolas. E tudo essa semana, antes de vir aqui, então, irmãos, quando vocês forem convidados para vir até aqui na frente, trazer a palavra do Senhor, creia que é o Senhor que vai na tua frente e Ele te prepara antes, não é na hora. É antes que Ele te prepara. Então, agora eu vou para a palavra do Senhor, porque senão a gente fica falando, e é tudo dentro da palavra de Deus, mas o mais importante vem agora. A cereja do bolo, como a gente fala, é a palavra de Deus. Vamos lá? Então, irmãos, fiquem de pé quem puder. Quem não puder, sinta-se à vontade, porque vocês estão na casa do Pai. E na casa do Pai nós nos sentimos à vontade. Vamos lá então. Abram a palavra do Senhor aí em Efésios. Desculpa, irmãos, que eu estava estudando em Efésios também. É Mateus 6. Mateus 6, 5. Por favor. Eu saí um pouquinho do microfone porque eu falo bem alto aí. Todos já acharam? Qualquer coisa eu peço ajuda. Vamos lá. Como devemos orar? E quando orardes, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos aos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito
vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoarás. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai lhe perdoará as vossas ofensas. Até aí, meus irmãos. Podem sentar, por favor. E então, meus irmãos, essa palavra que o Senhor nos trouxe hoje, o foco e o enfoque é falar sobre oração. Quantos de nós estamos nos perdendo nos momentos de oração? Esses dias, eu estava falando para o Heraldo que eu tive um sonho, eu não me lembro se foi a semana passada, eu não me lembro, onde eu vi o Heraldo de pé, ele estava em pé perto de mim e falava assim para mim: Cris, não adianta a revelação, não adianta você estar correndo para lá e para cá. Sabe de que você está precisando? De orar. Eu falei: opa, no sonho ele falava isso para mim, ora mais. Aí eu cheguei de manhã, falei com ele, ele falou assim: é verdade, eu não vejo quase você orando. Aí eu pensei comigo: meu Deus, se não me vê orando, né? Mas é verdade, meus irmãos, a nossa vida tem que estar baseada na oração. É a oração que nos leva para perto do Senhor Deus. E quando nós estamos orando, e esses dias eu estava pensando sozinha, eu estava na escola e eu estava com a minha cabeça baixa e estava acontecendo um problema lá na escola. E as pessoas chegaram para mim e falaram assim: ai, Cris, você está assim quietinha porque o teu genro está aí na escola, né? Eu falava: gente, eu estou falando com Deus, por conta de vocês, eu estou orando a Deus por vocês, por os problemas que estavam acontecendo na escola. E aí, meus irmãos, eu pedindo a Deus, aí eu virei para um professor jovem que está lá na nossa escola, falei assim para ele: Vinícius, ora a Deus, você está fazendo até aqui, e o que você não pode fazer, Deus ele vai fazer por ti. Fica firme. Aí depois ele me chamou e falou assim: Cris, por que você me falou isso? Eu falei: eu não sei, você que tem que saber por que eu te falei isso. Ele falou: e eu estou precisando mesmo, Aí me contou umas situações da vida dele, eu falei: ora, só ora, que o mais o Senhor faz. Então aí, eu orando, né, pedindo a Deus uma palavra, e me veio desde a semana passada, fala sobre oração, fala sobre o povo que tem que orar, nós temos que buscar a Deus enquanto nós podemos achar. Os dias estão maus, e eu me peguei essa semana assim com tantas aflições, meus irmãos, tantas aflições, e aí eu falava assim: meu Deus, eu tenho que ter foco. Foco aonde? O foco na oração. É a oração que nos faz vencer. E quando eu estava ouvindo um hino que é bem conhecido por todos, é até a Bia que canta esse hino muito bem, quando fala da intimidade que Deus tem com a gente, né? Que nós temos que chamá-lo de Pai. Gente, o que é isso, chamado Pai de Pai, Deus de Pai? E o que nos afasta desse Pai, senão o pecado? Ai, meus irmãos, mas o pecado é o adultério. O pecado é uma coisa tão grande. O pecado às vezes é uma coisa tão pequena, e eu vou contar para vocês. Algo que é pecado, e que é isso que afasta nós quando nós chegamos diante de Deus para orar. Aí eu falo assim: meu Deus, algo está no meu coração que eu sei que me incomoda. E eu digo para vocês, quando vocês estiverem angustiados no momento da oração, peça para o Senhor te revelar o que está dentro do teu coração, porque o Senhor revelou no meu coração. E quando for um tempo desse, eu estava falando assim: meu Deus, mas eu vou orar, mas eu me sinto assim tão... Sabe quando você para orar e parece um turbilhão de coisas na sua cabeça, e parece que aquilo não está chegando no seu coração? Parece que você está com uma falsidade diante de Deus? Pois, irmãos, eu fui pedir a Deus para saber o que era isso. E o Senhor me mostrou em sonho
Márcia, sabe o que o Senhor me mostrou em sonho? Uma coisa muito dura. Eu sonhei novamente que eu abraçava uma pessoa, mas eu abraçava essa pessoa, e hoje veio aquilo que o irmão falou, e eu sentia sair um amor muito grande do meu coração para com essa pessoa. E eu abraçava essa pessoa assim, sabe? Encostava minha cabeça na cabeça dela. Aí eu levantei de manhã e meu companheiro, né, o Heraldo, que escuta todos os meus sonhos, é o Heraldo, que é a primeira pessoa que eu vejo quando eu levanto. Heraldo, eu tive um sonho. Heraldo, lá vem você com o teu sonho. Eu falei, Heraldo, Deus quer uma coisa impossível de mim. Quer que eu ame uma pessoa, mas eu não revelei para ele quem era a pessoa, né? Quer que eu ame uma pessoa que é impossível eu amar essa pessoa. Olha aí, Claudete, o que está impedindo da minha oração chegar? E não ficou nessa. Eu estou todos os dias sonhando com uma pessoa diferente. E hoje eu falei para a Ana lá em casa, Ana, eu sei o que Deus quer de mim. Ele quer que eu ame. Falei, e hoje o irmão veio falar, eu falei, Ana, Deus quer que eu ame e Deus quer que eu seja generosa. E eu pensava que eu era uma pessoa generosa, e eu pensava que eu era uma pessoa amorosa. Gente, mas eu não sou. Mas a partir de hoje eu vou ser. Em nome de Jesus. Mas o Senhor me mostrou isso, que eu não sou. E olha aí, por que eu fico tão temerosa quando parece que a gente fica com medo quando vai orar, porque algo está errado. E esses dias eu estava pensando, e assim, e todas as palavras que eu lia, né, da parte de Deus, falava sobre, peça a Deus que Ele te revela o que está dentro do teu coração. E o Senhor revelou o que está no meu coração. É esse pecado, essa névoa que a gente pensa, às vezes assim, o pecado é uma coisa tão grande que vai me impedir de ir para o céu. E não é, às vezes, uma coisa tão pequena. Se Jesus voltasse hoje, irmã, eu ia ficar. Ai Deus, mas eu não sabia por quê. Eu não pedi a Deus antes, para Deus me revelar aquilo que me impede de chegar perto dele. Às vezes eu aponto o dedo para o meu irmão e falo assim, foi isso que está, eu pedi perdão a Deus, porque eu apontei o dedo para o meu irmão e não era para ter feito isso. Não é, é uma coisa tão que a gente acha que insignificante, que está lá tão guardadinho, né? E a gente não deixa que Deus, e se Deus não falar, fica ali, olha aquela capa, como era a capa do homem, né, do cego Bartimeu, ele tinha uma capa, e talvez essa capa era muito pesada, porque Jesus falou para ele para tirar a capa. Então, meus irmãos, hoje vamos tirar a capa que está nos cobrindo, que está nos impedindo que a nossa oração chegue até o trono de Deus. Às vezes eu estou doente, eu estou fraca, eu estou precisando de ajuda de Deus, mas é uma capa, é uma névoa que está sobre mim de uma coisa tão pequena. E eu peço para os irmãos me ajudarem em oração, para eu amar. E são pessoas que Deus tem me revelado, que realmente quando eu acordo eu falo assim, Senhor, que difícil é, Senhor. Mas eu vou ter que fazer, porque senão eu não vou subir ao céu, senão eu não posso nem chegar aqui na frente e estar falando com os irmãos. Porque como que eu vou chegar aqui na frente e falar para os irmãos que Deus é bom, que o Senhor ele é contra o pecado, se o Senhor já me revelou que tem para eu cuidar da minha vida e eu continuo fazendo? Então agora é entre eu e Deus, não é verdade? Mas então, agora falando ainda sobre Mateus, né? Quando ele fala lá, Mateus 5, que fala da oração. Meus irmãos, não há nada impossível que Deus ele não faça nas nossas vidas. Nós temos que crer. E quando, agora eu vou abrir meu celular porque eu não me lembro de tudo, né? Eu me lembro que é em Efésios, mas aqui que eu estava lendo também em Efésios 18, se os irmãos quiserem abrir, fiquem à vontade. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E depois lá em Tessalonicenses 5:17, ele fala, orai sem cessar. E às vezes, gente, nós pensamos assim, olha, Deus não responde a minha oração. O que está acontecendo? Peça para o Senhor te revelar. Peça para o Senhor, Ele cuidar dessa parte do teu coração. Irmãos, e falando em oração, e quando você ora, o Senhor te santifica, o Senhor Ele cura, o Senhor Ele adormece aquele leão que está querendo se levantar contra ti, o Senhor adormece, o Senhor faz calar, porque o servo dele está orando. Então, onde está a nossa força? É na palavra de Deus, é alimentar-se da palavra de Deus e a oração. Não tem nada que deixe o crente mais que
dias de paz. Infelizmente, meus irmãos, nós estamos aqui para pregar esperança, mas é a esperança em Cristo Jesus, é a esperança de você consertar os teus dias, sabe, diante da palavra de Deus, é você se alinhar com Deus, ler a palavra, orar em todo tempo, porque os dias não estão fáceis não. Você fala agora assim, ó Maria Cristina, você está falando agora em oração, daqui a pouco pode ser que eu chegue lá fora de Djalma e eu seja tentada a fazer algo que, puxa vida, eu não devia ter falado, eu não devia ter feito, até com os meus irmãos aqui, eu posso sair daqui e falar alguma coisa que desagrade a Edna. Por isso que em todo tempo nós temos que orar e vigiar, porque a qualquer momento o Senhor está nos chamando. Não sei se vocês souberam, eu sei que vocês souberam, do som de trovão que ouviram essa semana passada aqui em Santos, que algumas pessoas, eu achei muito bom, porque a minha filha Arielle, né, que saiu da presença de Deus, ela foi lá em casa apavorada, mãe, olha, eu acho que eu não vou para o céu não. Eu falei, você ainda acha que não vai para o céu? Eu não ouvi, teve pessoas que ouviram essa, mãe, será que isso é trombeta, mãe? Eu falei, filha, eu não sei porque eu não ouvi. Ela, então você vai ficar. Eu falei, não, mas falaram que era em Santos, eu estava em Cubatão. Mas assim, irmãos, a gente está brincando para descontrair, mas tudo agora, de hoje em diante, Eliane, que nós observarmos, por isso que a Bíblia fala para nós estarmos atentos, porque tudo é um indício de que Jesus está voltando. Eu estou conversando aqui com o Demétrio, uma palavra que ele fale de conforto, numa situação que eu estou passando, eu já posso dizer, epa, vou olhar para a figueira, porque Jesus está voltando. Então, irmãos, vamos nos apegar a essa fé maravilhosa que tira o pecado do mundo. Gente, olha só, é Deus, é a fé que tira o pecado do mundo, que faz vencer o mal. Então vamos nos apegar a isso hoje. Não deixamos para amanhã. Faz um mês que eu vim aqui e o Senhor me tocou para falar sobre, não foi sobre oração, mas foi sobre fé, que eu me lembro agora. E hoje o Senhor está me trazendo aqui para falar sobre oração. E quando a palavra de Deus ela vem assim, ela vem para todos os lados. É para nós a palavra de Deus, é para nós. Então, irmãos, é de madrugada. Quantos irmãos aqui, eu nem vou pedir para levantar a mão, porque vão ser quase todos, que às 3 horas da manhã o Senhor está despertando para orar. Oh, glória a Deus! Eu tenho certeza que se pedir para levantar a mão, vai ter muitos irmãos aqui, ou é o cachorro que late, ou é alguma coisa que acontece, ou despertou, mas eu perdi sono. Você não perdeu o sono, o Senhor está te chamando para orar. Irmãos, parece que eu não vou dizer que é conto do mentiroso, porque os irmãos me conhecem e eu conheço a Deus. Esses dias, vocês sabem que eu estou dormindo na sala por causa do Heraldo, né? Aí eu falei assim para ele, Heraldo, ele falou assim para mim, Cris, vai dormir no quarto do Samuel, porque eu quero falar algumas coisas com Deus e você fica se mexendo, se batendo de noite, eu não posso falar nada com Deus. Falei, então tá bom, eu vou dormir lá no quarto do menino. Irmãos, quando foi 3h30 da manhã, eu escutei o Heraldo me chamando perto de mim, Cris, bem assim. Aí eu acordei e falei assim, oi Heraldo, mas não foi com medo. Eu pensei que era ele mesmo. Sei lá, nem me passou pela cabeça que ele não andava, mas eu pensei que era a voz dele perto de mim. Aí a Tessa falou, mãe, ninguém pode dormir contigo, porque tu fica gritando de madrugada. Mas eu estava gritando porque eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com ele. Ele falou, de lá da sala, ele falou, mulher, vai dormir. Eu não te chamei coisa nenhuma. Eu acordei. Então eu orei. Eu falei, gente, quantos irmãos, eu pensei, quantos irmãos essa hora perderam o sono e outros estão com o joelho dobrado. Olha que maravilha, irmãos. Então vamos ouvir o soar das trombetas dentro de nós, o Senhor nos chamando para a comunhão, o Senhor nos chamando para a oração. É importante, por isso que esse momento de estarmos na casa do Senhor é tão importante, para nós falarmos entre nós, trocarmos as nossas experiências do que Deus tem feito em nossas vidas. E nem sempre o que Deus faz na nossa vida é um carro, uma casa. Às vezes o Senhor está fazendo coisas no nosso interior para nos levar para a glória. Não que não seja importante uma casa, um carro, lógico que é importante. A saúde é importante, importantíssimo. Sem ela você não consegue ir a lugar nenhum. Mas lembrem-se que o mais importante é você estar com a sua vida no altar. É o mais importante de tudo, porque a
qualquer momento, quando o Senhor nos chamar, nós podemos levantar as nossas mãos e falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. O que tu queres de mim, Senhor? Fale isso para o Senhor em todo momento das vidas de vocês, seja no trabalho, seja andando, seja falando. Fale isso para o Senhor, para a tua vida, e fala: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim, revela a mim, e o Senhor, Ele vai te mostrar. Irmãos, agora eu queria contar para os irmãos uma situação. Eu contei para o irmão José Carlos, para o pastor José Carlos, e esses dias eu estava falando na escola. Gente, eu trabalho, viu? É porque tem horas que a gente conversa das coisas de Deus, não tem como, né? Ou na hora de um almoço. Eu estou numa escola que não se pode pronunciar o nome de Deus, jeito nenhum. Mas o que a gente vai fazer? E não é escondido. Quando a gente vê, acontece. Então, esses dias eu estava descendo, eu estava subindo as escadas e uma moça estava descendo. Nós nos encontramos ali. E eu comecei a conversar com ela, assim, bem rapidinho. Aí eu falei para ela assim: olha, contei de uma visão que o Senhor me mostrou há muito tempo atrás. E ela falou assim para mim, segurou em mim assim, Eliane, e falou assim para mim: Cris, não esconde isso das pessoas não, Cris, fala para as pessoas. Irmãos, e então, quando os meus filhos eram bem pequenos, o Senhor, Ele me levou em uma visão, Claudete. E nessa visão, Ele me mostrou algo. Eu vou falar para os irmãos, e eu fico emocionada a cada momento que eu lembro. O Senhor me mostrou em uma visão as casas ali atrás da minha casa, ali do dique, né? O dique ali atrás da minha casa, e os prédios azuis construídos. E era, Maria José, na época ainda acho que da gestão da Thelma, nem me lembro de que gestão que era. Se eu sei que as minhas crianças eram pequenas, não tinha nada ali, era um canal ainda ali atrás. E o Senhor me mostrou ali que eu estava indo para a igreja. Eu estava indo num caminho, e naquele momento que eu sentava no banco da igreja, meus irmãos, eu ficava com a minha boca, parecia que dentro do culto, alguém falando, eu não me lembro qual era a igreja, alguém falando, e a minha boca parecia que abria, como se fosse Djalma, num ângulo de 360. Eu via assim, minha boca aberta, e nisso o Senhor me levou ao céu. E neste céu o Senhor conversava comigo. E era quando Ele falava assim para mim: vê como está hoje, e olha como será perto da minha vinda. E eu vi os predinhos, meus irmãos, ali atrás da minha casa, tudo construído. E então Ele falava assim: prepara e fala para a minha igreja, isso naquela época, que quando eu vim buscar os meus, eu não vou levar em consideração o tempo que eles têm, que estão me servindo. Eu vou levar do jeito que estão naquele momento. O que eu entendi? Eu sou crente desde que eu nasci. Mas se hoje eu estou em pecado como eu estava, né? Tendo raiva de pessoas, se o Senhor chegar naquele momento, Ele não ia falar: a Maria Cristina, vem comigo, porque assim, todo o tempo você foi fiel a mim, mas você ficou 3, 4, 5, 6 anos com esse deslize. Ele não vai falar isso para mim, é do jeito que eu estou naquele momento. E eu vi a Eliana, eu vi as pessoas se ajoelhando no chão. Eu não escutava a trombeta tocando, eu não escutei nada disso na visão. Eu só vi as pessoas se ajoelhando na rua, até na minha rua ali perto da igreja. Eu via Deus me mostrando as pessoas se ajoelhando assim no chão, sabe, Claudete? E aí as pessoas sumiam. Mas muitas pessoas em todos os lugares se ajoelhando e glorificavam a Deus, olhavam para o céu, não sabiam o que eles falavam, mas eles ajoelhavam e faziam assim para o céu. Eu não sei se é assim. Eu não sei, eu só sei dizer para vocês: o que me deixa feliz, que foi Deus que me mostrou, são os prédios construídos. E naquela época, quando eu vi, fazia muito tempo que eu não ia lá, quando eu vi aqueles prédios construídos, eu comecei a chorar. Fui na Cláudia, uma vez que eu fui na Cláudia, eu olhei ali, eu falei: gente, olha o que Deus me mostrou no sonho. E eu, irmãos, naquele sonho, eu subi, assim, era concomitante. No mesmo tempo que eu estava no céu, Deus me mostrava as coisas que estavam aqui. E aí, quando eu estava ali, eu me vi com um vestido, que eu não tenho esse vestido, um vestido muito longo, e o meu cabelo, ele estava tão grande, ele pesava assim, conforme eu subia aquelas escadas,
escadas brancas, o meu cabelo pesava para trás de tão pesado que ele estava. E eu subia, quando eu subia aquelas escadas, meus irmãos, glória a Deus, eu via um lugar com as colunas de marfim, as colunas redondas enormes. E de lá vinha um homem, e eu não pisava no chão, Demétrio. Meu pé, ele vinha rente à escada, mas ele não pisava ali. E eu ia subindo de encontro àquele homem. Quando eu chegava dentro daquele templo, eu não sei se era um templo, chegava dentro daquele lugar, aquele homem chegava perto de mim e falava assim: eu sou Jesus. Eu comprei um povo, falava para mim, nas mangas da roupa muito larga, e ele falava comigo que tinha comprado um povo, e que logo aquele povo estaria ali com ele. Olha que coisa tremenda. E ele apontava assim para mim, falava assim para mim: vai e fala para o meu povo que eu te mostrei. Eu não tive coragem de falar na igreja que eu congregava na época. Eu fiquei calada, eu falei: não vou falar isso, porque eu não tinha visto esses prédios. Hoje eu tenho segurança que realmente foi uma visão de Deus, mas naquela época eu tinha visto esses prédios. E se alguém falasse para mim assim: olha aí, ó, cheia de filho, e ainda em vez de cuidar dos filhos, inventando moda? Irmãos, eu cheguei e fiquei com medo de falar, com medo, pois vocês acreditam que eu fiquei muda por 3 dias. Não saía uma voz. O Heraldo chegava em casa de manhã do trabalho: mulher, fala. E não era uma rouquidão, não era nada. Minha voz não saía, as crianças tudo gritando dentro de casa, tudo pulando, mãe, e a minha voz não saía. Pois eu me ajoelhei e falei com Deus no meu pensamento: Senhor, volta a minha voz, que eu vou falar ao teu povo, volta a minha voz. E aí eu fui e falei à igreja, cheguei na igreja, sem voz. Falei, aí levantei a mão, a irmã falou: vem aqui na frente. Irmãos, assim como aquela neblina do meu olho saiu quando eu vim aqui na frente, quando eu cheguei assim, a minha voz voltou e eu pude falar para a igreja. Então, irmãos, esses dias essa menina falou para mim isso: Cris, pegou assim, Cris, conta isso, eu estou contando aqui para vocês. Tem tudo a ver com a oração? Tudo a ver com a palavra de Deus, tudo a ver com a oração. Porque no momento que eu fui levada, eu estava na minha casa, sentada no sofá, quando eu tive essa visão. Irmãos, eu vou falar para vocês o seguinte: a melhor coisa do mundo, irmão Adelso, irmã Fabiana, Márcia, a melhor coisa do mundo é quando você não tem nada na sua vida, mas você tem a presença de Deus, meus irmãos. Irmãos, não deixamos passar, porque a gente não sabe. Pode ser que nós vivamos, que o Senhor demore 50 anos para voltar, pode ser, mas Ele está nos preparando agora, talvez, para nós falarmos para as outras pessoas que vão chegar daqui a 50 anos. Estarão o Samuel, ouvir que Jesus vai voltar. Se nós não falarmos, quem é que vai contar para ele que Jesus vai voltar? Se o Senhor não nos der hoje essa experiência para nós contarmos, essa alegria no nosso coração, para falarmos o amor de Deus um para os outros. Então, irmãos, olha, se aproximando está o horário do término, e assim fica essa palavra. O foco hoje é a oração. É o foco hoje. Orar um pelos outros, orar sem cessar, orar pela Edna, ora pelos irmãos, ora pelos missionários que estão lá distante, ora por aquele que te maltrata, irmãos. É muito fácil eu chegar na minha casa e orar pela Márcia, pelo esposo dela. É muito fácil. Não é fácil, Eliane? Não é fácil, gente, orar? Eu quero ver a gente orar por essas pessoas como o Senhor tem me mostrado. É essa pessoa que você precisa perdoar. E eu levantar de manhã, a Edna falar assim: ai, Heraldo, o que Deus está me pedindo? Meu Deus, se eu não fizer, eu vou ficar aqui? Não quero, né? Melhor perdoar. Ah, não, eu já perdoei, em nome de Jesus. Então, irmãos, agora, vamos assim, só fechar o nosso olho um instantinho para chamar o pessoal do louvor, né? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite, Senhor. Jesus Cristo de misericórdia, eu sei, Senhor amado, o quanto o nosso coração, Senhor Jesus, está apto para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Jesus. Visita os Teus servos essa madrugada, Senhor, onde o Senhor quer que falar com eles, ou dentro do carro, ou de já
dele, Senhor, que ele pare tudo, que o Senhor fale com ele. Senhor, fala, Senhor, com a Dani, Senhor, agora, Deus, onde é que ela esteja, na cama dela, fala com ela, fala com o pastor, Senhor, fala com todos nós, Senhor. Jesus, nos desperta como uma trombeta, Senhor Jesus, nos desperta, Senhor Jesus, para o teu falar, Deus. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos.